Então, sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Bem. Estão bem, é? Bem animados? Sim. Sim? Tá Sim. ótimo. Eu já estava ansiosa por chegar esse momento de terça-feira à noite para encontrar com essa turma de Psicologia da Educação 2. Hoje, então, retomando um pouquinho do que a gente conversou semana passada, nós falamos sobre os nossos encontros, né? Fizemos os nossos combinados de sempre ter um momento pré-síncrono, que por enquanto ainda está sendo disponibilizado lá no Liceu. Mandei e-mail para vocês, mandei mensagem, coloquei o material lá para leitura e para assistir hoje como um momento pré-síncrono. Está acontecendo. Coloquei um artigo lá para vocês hoje que relaciona neurociência e aprendizagem. E coloquei um videozinho também, continuando aí, né, com a Suzana Herculano. Tem alguma coisa dando eco aí. Continuei na mesma proposta de apresentar um pouquinho das contribuições da neurociência para a compreensão do processo de aprendizagem. Então, eu coloquei mais um vídeo curto lá para vocês. Eu acho que ele tem 13 minutos, se eu não estiver enganada, falando sobre tudo que, na verdade, nós vamos estudar ao longo do semestre. Porque a Suzana Herculano, lá no vídeo, ela fala assim, olha, como que hoje a gente, com as informações de neurociência, a gente consegue compreender o processo de aprendizagem, né? E ela fala do que vai contribuir para que aconteça um processo de aprendizagem normal. E é muito interessante quando ela traz lá para vocês a importância da gente entender como se dá a linguagem para a alfabetização. Ela fala sobre a importância do foco atencional para que a criança consiga reter novas informações, porque a aprendizagem, ela é isso. Ela é a capacidade da gente reter novas informações, associar essas novas informações a informações antigas. Então, o tempo todo a gente está trabalhando com atenção, com memória, com inteligência. O tempo todo a gente está trabalhando... Deixando o povo entrar. O tempo todo a gente está trabalhando com vários tipos de memória, né? Então, essas informações são informações que vêm de onde? Quem é que pesquisou isso? Quem é que estudou isso? Isso é estudado pelos neurocientistas, por pesquisadores que relacionam como o cérebro funciona com os comportamentos. E eu falei para vocês que a aprendizagem é um comportamento. Não foi isso que eu falei para vocês semana passada? Isso. Mexe a cabeça. Sim ou não? Sim. Obrigada. Então, quando a gente pensa nas contribuições na neurociência, vocês têm que lembrar que o neurocientista, ele pode ser um biólogo, um pedagogo, um psicólogo, um médico, ele pode ser um radiologista. Por quê? Porque são profissionais que estudam o funcionamento do cérebro e relacionam com determinado comportamento. Um fisioterapeuta, por exemplo, né, que um comportamento do movimento do corpo. E vocês, pedagogos, vocês tentam relacionar como o cérebro funciona e como se dá um processo de aprendizagem. Tem uma coisa muito importante. A gente só conhece o processo de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem, as síndromes. Para a gente chegar ao ponto de estudar isso, a gente tem que estudar primeiro como se dá uma aprendizagem normal, que é esperado dentro do desenvolvimento. Tem uma
uma pergunta que eu fiz milhões de vezes para vocês, né, o semestre passado. Eu falava assim, quando começa o desenvolvimento? E aí a resposta era antes de engravidar, antes da concepção, né? No desejo de engravidar, no planejamento familiar. Quando eu pergunto para vocês assim, quando começa a aprendizagem? A aprendizagem começa desde o útero materno. Né? Quando finaliza o processo de aprendizagem? Quando o sujeito morre. Professora, mas aí a pessoa morreu com 102 anos, ela está aprendendo ainda? Claro, ela está aprendendo sim. Quando você conversa com alguém, quando você vê uma imagem, quando você assiste um vídeo, você está aprendendo. São formas de absorver novas informações, é o comportamento, né, que se dá através de um processo que nós chamamos de processo de aprendizagem. Bom, falei aí, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Fizeram a leitura de um texto que relaciona a neurociência e a aprendizagem, assistiram um vídeo curtinho que falava lá sobre tudo que está envolvido no processo de aprender, né? E aí, contem para mim um pouquinho o que vocês se surpreenderam, o que vocês já sabiam, o que para vocês foi interessante. Professora, eu entrei lá no AVA e não tinha disponível lá, não. Texto, nem vídeo. Ela postou no Liceu. Você entrou, eu já tinha falado isso aqui. O AVA continua sendo construído lá para mim. Então, eu continuo postando no Liceu e continuo mandando e-mail avisando para vocês que está no Liceu. Ah, tá bom. Obrigado. E aí? Quem fez a leitura? Quem assistiu o vídeo? Gente, não é uma prova, não. Eu só quero que vocês comentem. Não estou perguntando quem aprendeu o que, não. É só eu gostaria que vocês participassem. Professora, eu assisti o vídeo e eu achei muito legal aquela coisa que ela falou de um método. Como ela fala que todo mundo não precisa o mesmo método de aprendizagem. Método. Então, eu acho que isso é muito importante para nós, considerar isso e fazer o melhor por a criança. Não pensar que a criança não aprende porque não pode aprender, sino que a gente pode mudar o método. Isso, Delfina, isso aí que você capturou talvez seja o que eu preciso que todo mundo saia da aula de hoje tendo compreendido, tá, Delfina? A Suzana Herculano, ela traz várias informações num vídeo bem curtinho, né? 13 minutos. E a informação mais importante ali para vocês é essa, de que os estudos de neurociência comprovam que as pessoas não aprendem da mesma forma e que o método ele vai ser importantíssimo para garantir a qualidade do processo de aprendizagem. O problema é que uma criança aprende por um método, tá? Se ela tiver um desenvolvimento neurotípico, ela vai aprender por um método lá, ok, vai funcionar muito bem para ela e ela será alfabetizada. Enquanto uma criança, exemplo que ela dá lá é dislexia, né, Delfina? Uma criança com dislexia, ela vai precisar de outras formas de acesso a esse mundo das letras. E é um exemplo muito interessante, porque já vou dar a dica do método, tá, Delfina? O que as pesquisas mostram? Que uma criança, por exemplo, com dislexia visual, ela não vai conseguir aprender pelo método fônico, ela não vai conseguir aprender pelo método tradicional de alfabetização. Aí fala assim, então ela não pode ser alfabetizada? Não. Se ela tem uma dificuldade de capturar a imagem da letra e decodificar essa imagem da letra em som,
ela precisa encontrar uma outra rota, que não a visual, porque pela visual ela não está conseguindo decodificar aquela mensagem. E aí os estudos mostram que a criança com dislexia visual, ela não vai aprender pelo método tradicional, mas ela vai ter um bom desenvolvimento na aquisição da leitura através do método montessoriano. Olha aí, que jogada, hein? Que legal. Pelo método montessoriano, a gente pode utilizar letras em forma de lixa. E aí, letras em forma de lixa, a criança vai usar o que para poder reconhecer a figura, para reconhecer a imagem da letra? São os olhos? Oi, Vitor? Oi, Através do tato. isso mesmo. Então, Débora, ao invés de utilizar a via visual, que é o que está com problema, né, que não está funcionando direito, ela utiliza a via tátil. Calor é esse, volta tua casa. Um primeiro momento. E aí, pela via tátil, ela começa a decodificar lentamente a mensagem que está ali naquela imagem. Depois, a gente pode utilizar também alinhavo, tá? Depois, a gente pode utilizar uma coisa que a gente não utiliza no método tradicional mais, que é o pontilhado. Quem aqui já ouviu falar que pontilhado não deve ser utilizado. Cobrir pontilhado. Provavelmente vocês já ouviram isso aí, mas para a criança com dislexia visual, o pontilhado vai ser uma etapa importante na aquisição de leitura e escrita. Então, as contribuições da neurociência para a aprendizagem está justamente nesse elo entre o funcionamento do cérebro e o processo de aprendizagem. Para eu entender como uma criança com dificuldade de aprendizagem processa a informação, primeiro eu tenho que entender como a informação é processada. Alguém ia me perguntar alguma coisa. Eu, professora. Pode perguntar, Zilda. Você desligou o microfone, amor. Liguei? Estava desligado o seu microfone. Pronto. Quando fala das emoções, fala sobre emoções afetivas. Porque quando a Suzana Herculano, nós vamos falar bastante sobre as emoções, tá? Bastante. Queria que vocês começassem a pensar lá naquele artigo. Por quê? Porque a criança, eu falei isso para vocês semana passada, ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem biológica. Vocês lembram desse discurso? Ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem biológica, que é o caso, por exemplo, da criança com dislexia. Tem uma área do cérebro dela que não consegue decodificar a mensagem ali das letras. Ou uma criança com descalculia, tá? Que é incapacidade para operações matemáticas básicas. A criança tem uma dificuldade em processar aquela informação. Beleza, isso é da condição biológica. Mas a gente sabe também que condição social pode influenciar na aprendizagem. Então, uma criança, por exemplo, que tem má alimentação, uma criança que sofre violência, uma criança que vive numa comunidade com muita insegurança, ela vai ter dificuldade de aprendizagem mesmo tendo o cognitivo preservado. Ela tem inteligência ok, então por que ela não consegue aprender se o cérebro dela está ok para a inteligência? Porque a criança não aprende só com a fisiologia do cérebro. Ela aprende também com as questões de segurança. Ela vai aprender também com as emoções, que é a parte psíquica. Uma criança que sofre abuso, alguém está falando aqui comigo. Uma criança que sofre abuso é uma criança que não vai se sentir segura em nenhum ambiente. E sem a sensação de segurança, ela não vai conseguir manter a atenção. Ela não vai conseguir manter a atenção, então ela também não vai conseguir reter as informações. Natiele, quer falar? Não? Então, quando a gente fala das emoções, Hilda, nós estamos falando de vários fatores que influenciam
no funcionamento do cérebro de forma adequada para que ocorra sucesso no processo de aprendizagem. Tristeza influencia, alegria influencia, o luto, tá? Os sentimentos provocados pelo luto vai influenciar. Tem uma dupla de TCC nesse semestre de trabalho de conclusão de curso, escrevendo um artigo lá na psicologia relacionando a criança enlutada e o processo de aprendizagem. As pesquisas mostram que a criança que está em luto, ela vai ter dificuldades de aprendizagem. Ô, Zilda, você conseguiu entender a resposta? Peraí, gente, porque acho que ela está falando pelo chat. Entendeu? Ok, tá joia, então. Então, nós vamos falar muito sobre esses aspectos biológicos, esses aspectos sociais e esses aspectos psíquicos, inclusive, né, as emoções, que estão envolvidas no comportamento de aprender. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Eu achei interessante em relação à atenção, que ela fala que a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e aprender, e tem muita gente que diz que consegue, né? Só que ela falou que se a gente não tiver atenção a uma determinada coisa, a gente não aprende de fato. Ela falou, Kelly, no sentido generalizado, tá? Ela falou no sentido assim, olha, dentro de uma média geral, as pessoas aprendem quando elas conseguem manter o foco atencional. Então, uma escola que fica perto de uma rua muito movimentada e tem muito barulho, ou está perto de uma construção, a criança vai ter dificuldade em manter o foco atencional, por quê? Porque a voz da professora está competindo com o barulho lá fora. É literalmente uma competição, né? A coisa que eu mais tenho raiva de manhã de dar aula na Uni Evangélica é o dia que eu estou dando aula e o pessoal dos serviços gerais estão cortando a grama. Por quê? Porque entre o som da minha voz e o barulho do cortador de grama, qual que vai sobressair? O que vocês acham? O barulho do cortador. Isso, o barulho do cortador de grama. Então, é uma competição que ocorre ali. Uma competição entre a minha voz e o barulho que está sendo emitido pelo cortador de grama. Os dois, o cérebro entende como estímulo sonoro. O cérebro não fala assim, essa aqui é a voz da professora, vou escutar só a voz da professora. Não, precisa existir ali, além do estímulo sonoro, algo que é muito importante a gente falar hoje, que é uma volição. O que é uma volição? É uma escolha ali por começar a prestar atenção. Como é difícil, né? Eu vou falar para vocês de outros estímulos, então, que podem competir com a minha voz. Quem aqui jantou antes de começar a aula? Eu. Que bom, Bárbara, que você jantou antes de começar a aula. Sabe que bom, Zilda, você também, né? Por quê? O que vai acontecer? Quando eu estiver falando, tem um estímulo sonoro chegando aí no seu ouvido. Tem um estímulo visual, que é do PowerPoint que está aqui na tela. Mas tem também estímulos internos, que são os estímulos de fome, de sede, ou de tristeza, ou de preocupação, ou de raiva do namorado. Tem um monte de coisa competindo com a minha aula, fora as possibilidades de barulho externo. Até aqui tudo bem? Sim. Tudo. Tá bom, então vamos lá. Aí a pedagogia entra para a faculdade de pedagogia e fala assim, eu vou estudar agora então só a aprendizagem. E o só
tem um universo dentro dele, cabe um universo dentro do som. Por quê? Porque eu estou falando para vocês que a aprendizagem ela se dá num universo biológico, psíquico, social, interagindo, tudo isso ao mesmo tempo. Quando eu estou falando aqui, gente, o vermelho na conta de vocês deixa de existir? Se deixa, me fala, que eu vou descobrir o segredo. Não deixa de existir, né? Quando eu estou falando aqui com vocês, deixa de existir a pandemia? Como eu gostaria, né, que deixasse de existir a pandemia quando eu falo, mas não deixa, né? A Angélica está falando, gente, que ela não está ouvindo nada. Então, deixa eu falar para ela aqui. Sai e entra de novo, porque a minha voz está sendo ouvida, não está? Sim. Ela está falando que ela não consegue ativar o som. Alguém sabe dizer como que ela faz? Por favor, orientem ela aí no chat, tá bom? Certo? Então, o que vai acontecer? O sujeito vem fazer pedagogia e aí esbarra com a professora Núbia em Psicologia da Educação 2, né? Que é a aprendizagem. E eu falo para vocês assim, ó, é impossível eu ficar falando de transtornos de aprendizagem, que é o nosso conteúdo lá no final do semestre, sem falar com vocês sobre os aspectos psíquicos, atenção, memória, linguagem, inteligência, né? Volição, controle inibitório, são vários termos do universo da psicologia que vocês precisam se familiarizar para entender como se dá o processo de aprendizagem. Além disso, a gente vai o tempo todo. A gente vai o tempo todo falar também dos aspectos sociais. Hoje, a fonoaudiologia, quando ela recebe, assim, a criança não está aprendendo a ler. É uma demanda para fono, tá? A escola percebe que a criança não está aprendendo a ler, tentou várias formas, não está funcionando, aí manda para avaliação do fonoaudiólogo. E aí o fonoaudiólogo faz a avaliação e ele vai fazer uma entrevista com essa família, porque se for uma criança que teve sofrimento durante o parto para nascer, já é uma criança que provavelmente não tem dislexia, uma criança que tem uma outra demanda, que não é a dislexia, tá? Por quê? Porque os aspectos sociais de fome, que a mãe passou na gestação, né? Uso de substâncias, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da criança. E aí não é do universo do neurocognitivo. Pronto. Então vamos lá. Posso passar para o próximo slide? Nosso primeiro. Pode. Ficamos esse tempo todo, acho que quase o primeiro momento inteiro, né? Aqui, porque eu tenho essa mania de ir falando tudo que vai aparecendo. E aí vocês vão perceber que vai chegar um momento que no slide aqui vai estar escrito alguma coisa sobre o assunto, tá? Então, as nossas referências, eu estou utilizando para esse conteúdo da parte de neurocognição, eu estou utilizando um livro que chama Teoria e Prática, Neuropsicologia, Teoria e Prática, do Daniel Fuentes, e esse livro, ele está na biblioteca virtual, tá? Então, é um livro que tem em PDF, tem na biblioteca virtual. Núbia, a gente precisa fazer a leitura dos capítulos para entender? Não, gente, eu pego tudo, vou mastigar tudo, vou fazer igual passarinho, sabe? Mastigo tudo, falo, agora abre a boca, que eu vou jogar aí dentro, abre o bico, que eu vou jogar aí dentro. Por quê? Porque eu entendo que esse conteúdo específico da parte biológica é um conteúdo muito mais para vocês se familiarizarem do que para aprofundar nesse momento. Se alguém aqui depois decidir fazer especialização em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia, aí vocês vão se aprofundar um pouco mais. Mas aqui eu estou dando só a base para a gente discutir sobre o processo de aprendizagem, tá bom? Esse aí é o livro.
As crianças, então, acho que foi... Será que foi a Zilda que falou do método? Ah, não foi a Zilda. Foi quem que falou do método? Que achou... Delfina. Delfina, isso mesmo. Então, Delfina, olha por que eu falei para você que você retirou lá do vídeo a parte mais importante dessa aula de hoje. Olha a imagem que eu coloquei aí. Nós somos diferentes. Não é só pela fase do desenvolvimento, não. Não é só pela condição social, econômica, política, biológica. É por tudo isso junto e misturado, tá? Por tudo isso é que eu falo para vocês que a gente aprende de formas diferentes. E aí, acho que foi a Kelly, quando falou da questão da atenção, né, lá no vídeo da Suzana Herculano, realmente a atenção é um ponto importantíssimo para a gente entender a aprendizagem, porque quanto maior a atenção que você consegue, não é só que você quer, não, tá? Que você consegue manter numa determinada novidade, mais fácil será você reter aquela novidade como uma informação nova. A neurociência, então, ela vai estudar as variações que ocorrem na relação entre o comportamento, entre o comportamento e a atividade do cérebro. Essa relação ninguém consegue estudar sozinho. Ela é sempre um conhecimento interdisciplinar. Para você entender a alfabetização, você precisa do psicólogo, você precisa do pedagogo, você precisa do fonoaudiólogo, tá? Todos esses profissionais, do psicomotricista, todos esses profissionais juntos vão conseguir explicar como se dá a aprendizagem da leitura, a aquisição da leitura e da escrita. Sozinho, só o pedagogo, sem o conhecimento das outras áreas, isso não acontece. A neurociência, então, ela é essa interdisciplinaridade que vocês estão vendo aí entre várias áreas do conhecimento, que eu já falei, né? E aí a pergunta, como o cérebro produz nosso comportamento? Por que nos emocionamos? Como aprendemos? Como somos, né? E o que somos? Tudo isso é respondido através dessa relação entre a atividade cerebral e o comportamento. Professora, a emoção também é um comportamento? A emoção é um conjunto de comportamentos, tá? A emoção, quando a gente tem uma emoção, a gente tem situações biológicas, mudanças biológicas. Então, uma emoção, vamos pensar na emoção da surpresa, né? A surpresa pode gerar na Delfina uma raiva e pode gerar em mim um choro. Na Delfina, uma surpresa de aniversário pode gerar uma frustração e em mim pode gerar um frio na barriga. A emoção são esses comportamentos internos aí que todo mundo consegue perceber quando acontece alguma coisa no ambiente. Então, olha aí a pedagogia, olha aí a neuroeducação, né? A neurociência, então, ela estuda o funcionamento do sistema nervoso. Quando o pedagogo estuda como se dá a educação, como se dá a aprendizagem, ele precisa desses conhecimentos que a gente chama de neurociência educacional, desses conhecimentos que são produzidos a partir da relação entre neurociência e aprendizagem, tá? A psicologia é do mesmo jeito. Eu sou neuropsicóloga, então eu trabalho nessa interface entre a neurociência e a psicologia, tá bom? Todo psicólogo ele vai estudar a relação entre o cérebro e os diversos comportamentos. O neuropsicólogo ele vai aprofundar nessa relação do cérebro com o comportamento, principalmente comportamento de aprendizagem, no meu caso. Então, a neurociência ela é um campo novo. Provavelmente, pedagogos que se formaram há 10 anos atrás não têm ideia do que vocês estão escutando aqui nesse momento, tá? É claro que esse interesse por entender como se dá o pensamento, né, os comportamentos, isso existe desde a Grécia Antiga. Mas hoje em dia a gente conta com os exames de neuroimagem,
Começou com raio-x lá na década de 70, depois nós tivemos aí tomografia, depois tomografia computadorizada, depois a tomografia por emissão de pósitrons, e hoje nossas pesquisas são realizadas através de tomografia por emissão de pósitrons, que vai fazer um escaneamento do corpo, vendo como ele está funcionando naquele momento. O que muda no corpo quando uma criança está lendo? O que muda numa criança quando ela está brincando de amarelinha? Hoje a gente consegue enxergar o corpo internamente durante o funcionamento, durante o comportamento. A gente sempre se interessou por essa relação entre mente e cérebro, né? Desde o período neolítico que a gente tem relatos de trepanações. Alguém sabe o que é uma trepanação? Elias? Oi. Você sabe o que é uma trepanação? Não, ninguém vai se arriscar? Que palavra feia, né, professora? Trepanação, gente. Olha só, vou passar aqui. Tá vendo essa imagem? A trepanação era o seguinte: antigamente a gente não enxergava, né, através de neuroimagem o que estava acontecendo dentro do cérebro, mas a gente via que tinha uma relação ali desse comportamento alterado com o que acontecia dentro do cérebro. Então, eles começaram a realizar cortes, eles tiravam um tampo, vamos chamar assim, do crânio. Para quê? Na época, eles achavam que era para sair os maus espíritos. Então, quando uma pessoa tinha, por exemplo, uma crise convulsiva, eles acreditavam que a pessoa estava possuída por demônios. E se retirasse... Oi? Meu Deus, eles abriam. É isso mesmo, mas olha que bacana. Eles retiravam lá um tampo da cabeça do sujeito e o que eles percebiam? Que em muitos casos a pessoa acalmava. Então eles falaram assim, então dá certo. Milhares e milhares de trepanações foram realizadas, inclusive com presidiários, tá? Mas você fala, professora, mas como assim? Que ideia, né? O psíquico, a mente, sempre teve uma relação muito próxima com o mundo sobrenatural. Quando a gente não sabe explicar alguma coisa, a nossa tendência é explicar pelo sobrenatural. Então, eles falavam assim, maus espíritos, vamos retirar daqui. Retirava um pedaço lá da caixa craniana e passava aquele comportamento. Então, eles achavam que estavam certos. Só que, pasmem, vocês vão perguntar assim, professora, mas se isso é uma bobagem, por que dava certo em alguns casos? Dava certo em muitos casos, gente. Por quê? Porque diminuía a pressão interna dentro do crânio. E aí alguns comportamentos reduziam, diminuía, mas era temporário, né? Então eles não sabiam dessa explicação na época. Deixa eu voltar aqui. Olha só, desde lá na Grécia, com Aristóteles, eles tinham interesse em entender essa mente, né? Mas eles não podiam abrir os corpos, nem quando morria, então eles não podiam estudar o que acontecia dentro do corpo. Então eles começaram a criar hipóteses. Lá na Grécia, Aristóteles falava que a mente estava relacionada com o coração. Por quê? Porque quando eu me movimento, quando eu me emociono, quando eu sinto raiva, tristeza, alegria, qualquer emoção que você falar para mim aí, inclusive o próprio movimento do corpo, vai gerar uma alteração no coração. Era a única coisa que era perceptível, era a única coisa que a gente conseguia visualizar, né? Então, Aristóteles falou, pronto, a mente está aí no coração. Mas as pesquisas continuaram, né? Na Idade Média, o Galeno, que era um pesquisador, ele começou a fazer dissecação de animais. Não podia fazer dissecação do corpo humano, mas ele começou a fazer um tipo de anatomia comparada. E aí ele falou assim, olha, gente, o cérebro, isso que está dentro da caixa craniana, ele é que está relacionado com as sensações, com a imaginação, com a inteligência, com a memória. Inclusive o cerebelo, que é a parte inferior do cérebro, faz o controle muscular.
Mas ele falou tudo isso por comparação, né, na dissecação de outros animais e meio por instinto. Por quê? Porque ele não estava vendo o funcionamento, ele via já o animal morto. Mas aí, depois da Segunda Guerra Mundial, né, lá na década de 70, nós tivemos o advento do raio-x. E aí o raio-x teve um forte impacto na ciência. Por quê? Porque a partir de agora a gente consegue ver o que está dentro da cabeça do sujeito e o sujeito está vivo ainda. Mas com o raio-x a gente só via diferenciação entre partes rígidas e partes moles, entre a parte com maior e menor quantidade de água. Mas já estava bom, né? Antigamente a gente não podia ver nada disso. Mas logo, rapidinho, então, em 1972, e aí a maioria dos pais de vocês já eram vivos, né? Começamos a ter a tomografia computadorizada, que era a captação de imagens de estruturas dentro do crânio, né? As estruturas crânioencefálicas. Meus amores, vai cair, vocês imediatamente entrem pelo mesmo link, tá bom? E aí começa a surgir nos congressos o termo neurociência, que é essa ciência que estuda a relação do sistema nervoso com os diversos comportamentos. Em 1973, como eu falei para vocês, a tomografia por emissão de pósitrons foi desenvolvida e a gente consegue obter imagens do órgão em funcionamento. Olha que avanço, né? Da Idade Média, né? Lá da Grécia Antiga, para a década de 70. Foi isso que a gente conseguiu evoluir. E